Bora, Fel, se liga no que o Neto falou aí sobre os 3 candidatos à presidência do Corinthians, Cittadini, Osmar Stabile e André Castro, que disputam na segunda-feira a eleição para ser o novo presidente do Corinthians. O Neto aí foi bem incisivo agora na sua opinião. Se liga nas informações também do Luiz Fabiani, deixa o seu like, se inscreve no canal e muito mais nesse vídeo aqui para você, corintiano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Léo Dias, e aí o Corinthians? Craque, o Corinthians, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes, o Corinthians, após essa situação envolvendo o Cauê Furquim, que deixou o Corinthians para jogar no Bahia pelo valor da multa rescisória, o clube começou a acelerar a renovação de outros destaques da base, entre eles o garoto Gui Amorim. Do mesmo ano, tem 30 jogos disputados, com 17 gols e 10 assistências nesse ano. Renovou com o Corinthians a multa rescisória agora de 50 milhões de reais para o mercado nacional, 50 milhões de euros para o mercado estrangeiro. E é dia 25 agora, né, que os sócios vão votar, né? Na segunda-feira vai ser definido quem vai ser o presidente do Corinthians até o final de 2026. Os conselheiros 3 candidatos confirmados, só 300 conselheiros. Osmar Stabile, o André Castro e o Roque Cittadini serão os 3 candidatos. Parabéns ao Roque Cittadini, hein? Que disse, olha, o André Negão nunca fez nada pra mim, sempre me tratou tudo bem. E o Roque Cittadini tá com a renovação e transparência. Tudo aquilo de ruim do Corinthians, tudo aquilo das coisas mais perversas, de administração, de tudo. E ainda achar que tem ingresso de impresso ainda. Então, é esse tipo de gente que observa um lugarzinho ali pra querer ser presidente do Corinthians. Mas tá de brincadeira, né? É o fim do mundo. Que legal, hein, o Roque Cittadini? Estar do lado do André Negão e do André Santos. Parabéns pelo corintiano que você é. Mas vamos ver o Corinthians aqui rapidinho, porque tem algumas coisas acontecendo no Corinthians que chamam um pouco a atenção. Pouco? Começando pelas dívidas, o Corinthians consegue uma liderança nesse ano aí. Quem falou que o Corinthians não é líder, meu irmão? Numa classificação que a gente não gostaria, fala a verdade, hein? Que o Corinthians estivesse, mas tem muita gente comemorando isso. Inclusive Fábio Sormani, que não está aqui. Coloca pra gente aí o número das dívidas dos clubes brasileiros, meu querido Mick Jagger. Fina, a linha fina ali, Botafogo está no topo com o pior saldo, realmente. A galera do Placar Aberto, né, que é o nosso programa do Rio, que acontece na parte da tarde, deve falar melhor. Mas o Botafogo, ele tem um problema grave, né, para resolver com o Textor ali, na saída dele da Eagle, com aquela mudança para um paraíso fiscal, enfim. A Eagle parece que já estava aceitando vender, né, o Botafogo pro Textor. Pro Textor. Uma picaretagem. A gente tem aqui a notícia do patrocínio do Flamengo também, aí você pode complementar falando sobre isso. Primeiramente, é um trabalho, acho que, se não me engano, do GE. Com as maiores receitas. Alguma coisa diferente do que vocês imaginavam ali? Sim. Lembrando que isso aí é baseado em 2024. Sim, o Corinthians. Sem ganhar título nenhum, né? O Corinthians está numa distância de anos-luz de Palmeiras e Flamengo em gestão de futebol e mostra que é o clube mais forte economicamente do Brasil. Pra ver o colosso que é o Corinthians. Até porque ele tá atrás por pouco ali, né? De Flamengo. Por pouco, perto. Porque Flamengo e Palmeiras são, cada um do seu jeito, são 2 exemplos de administração incontestáveis, né? Cada um do seu jeito, repito. Agora, o Corinthians, com toda essa baderna, essa confusão, essa roubalheira, essa zona que a gente está vendo, ele sem disputar título, sem ir para o Mundial, sem ganhar Libertadores, mas nem Libertadores joga. Vender jogadores por um valor vende jogador por preço de banana, perde jogador, transfer ban, essa bagunça. E tá lá ainda. Tá lá com 1.1. Na hora que esse negócio for organizado... Mas quando vai organizar? Aí é uma outra história. O que mostra como o Corinthians é mal gerido, né? Porque é um ter case, essa né? receita... É um case de como não fazer, né? É um case. É isso. Porque ter essa receita próximo de Palmeiras e Flamengo e tá nessa bagunça eterna é algo, assim... assustador, né? Assustador. E o São Paulo, acho que vale uma menção também. Porque o São Paulo tá numa confusão financeira absurda. Está numa situação muito parecida com a do Corinthians, também não chega a ganhar títulos, disputar competições, tá? Agora está num momento legal da Libertadores, mas produz um dinheiro bom também. Se fosse mais organizado, poderia ter um bi na conta aí. Aí, eu sei que já passou o São Paulo, mas só pontuar aqui para o torcedor que está acompanhando que o São Paulo aprovou, né? O Conselho aprovou um novo empréstimo de 50 milhões de reais junto ao banco do Ecoval. Bacana, hein? Que esse dinheiro é por fluxo de caixa, né? Já estava previsto naquele fundo de investimento. E é importante lembrar que o São Paulo já tem um rombo de 67 milhões com arrecadação esse ano, a menos do que
do que esperaria. Então a diretoria não joga fora a ideia de fazer mais uma venda. Então, para você ver como que o Crespo está tendo que trabalhar. Empréstimo bancário é o que arrebentou o São Paulo de 20 anos para cá. Vai pedindo dinheiro, vai pedindo dinheiro, vai pedindo dinheiro, vai dando dinheiro, vai dando dinheiro, juros, não paga, não devolve, vai jogando pra frente. E posso falar só uma coisa interessante também que me chamou a atenção? O Mirassol. O Mirassol é o último ali na arrecadação. É que ele mudou a página já. Não, sim. Mas é só... é o último ali de maiores receitas. E aí a gente muda a página, tá entre os maiores superávites. Olha lá, que interessante. É um time menor, né? Gerenciado por uma empresa... que tá super bem no Brasileiro na primeira vez em que participa da Série A do Brasileirão. Eu acho interessante também pontuar. E depois a gente pode até contar essa história melhor, enfim. Você sabe que a venda de um jogador ajudou muito na construção da estrutura do Mirassol? Sabe quem é esse jogador? Não. Luiz Araújo. A venda do Luiz Araújo, que ele... apareceu, né? Foi formado ali no Mirassol, aí depois ele vai pro São Paulo, enfim. Mas até hoje, né, isso rende ao Mirassol, que é um clube que tem um percentual de clube formador. E boa parte da venda do Luiz Araújo ajudou o Mirassol a construir o CT e tal. Então é uma história bem interessante. Ô, Isa, o que você acha que faz com que o Palmeiras esteja tão na frente dos outros ali na questão do superávit? Porque é 198, o segundo tem 64. É uma vantagem. Se fosse Fórmula 1, tava 3, 4 voltas na frente, né? Teve a venda do Hendrick, né? Tem a venda dos jogadores. São essas grandes vendas da base? Da geração do bilhão, porque você tem Hendrick, você tem Estevão, tem o Vitor Reis, que foi um zagueiro que foi vendido por 30 milhões de euros, que é um valor absurdo para um zagueiro. E o Palmeiras vende qualquer jogador de base por 7 milhões de euros tranquilamente. Luiz Guilherme e Kevin, que falaram também. Luiz Guilherme e Kevin. Então, e aí, pegando, por exemplo, agora o Vanderlan, que foi pro Bragantino... Sempre pro Bragantino, né? Sempre pro Bragantino. A gente vai sempre é pro Bragantino. Ou vai ou vem do Bragantino, né? Coincidência. 7 milhões de euros essa venda. É um valor que muitas vezes Corinthians e São Paulo não conseguem praticar nas vendas dos seus jogadores de base. Não, Corinthians de longe, pelo amor de Deus, é o que vende pior. Aí a geração do bilhão. Nossa, teve o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, o Kelvin, então. Então, assim... Assunto. Eu sou favorável ao fair play financeiro, mas não compactuo com o discurso da tia Leila, que acha que... Não tô... porque assim, o fair play financeiro ele é muito bonito, porque é o seguinte, tem 2 times só que vão disputar o campeonato. A gente vai fazer o Campeonato Brasileiro com Flamengo e Palmeiras só. Para você fazer um fair play financeiro, você tem que dar 5, 6 anos para os clubes se adequarem. Só que isso tem que se transformar em lei. Se não se transformar em lei, não adianta. Sim. É muito bonito chegar quem tá bem hoje e ficar querendo vender lorotinha. O Palmeiras estava arrebentado há 10 anos, e o Flamengo estava devendo até para o São Jorge, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente lembrar que o Flamengo, pra gente não criar uma retórica de... por exemplo, no próximo Campeonato Brasileiro, 2026, quem deve mais do que arrecada fica fora do campeonato, acabou o campeonato. Você só tem Palmeiras e Flamengo disputando. Então a gente precisa tomar cuidado pra gente, claro, entendeu? Formatar, porque deveria surgir do clube essa coisa de estar organizado. Como os caras não conseguem, você tem que trazer um negócio de cima pra baixo. Aí vai chegar no Corinthians e falar: Corinthians, daqui a 5 anos, se você dever mais de 10% do que você arrecada, você vai pra 3ª divisão, tá? Assina aqui. Posso te garantir que daqui a 5 anos o Corinthians não vai dever mais do que 10%. Porque senão ele vai ser rebaixado. Então você tem que criar, você tem que criar um formato. E agora eu também tenho medo. Porque se você pega 3 grupos Cities da vida, que vão comprar cada um time, e os outros não tiverem o grupo City, você também não vai ter o fair play. Então isso é muito perigoso, entendeu? É muito perigoso essa história. Precisa ser bem formatado, mas eu acho que para você ter eu acho que para você ter uma liga justa, equilibrada e que todos os times de fato possam brigar, você tem que ter administrações organizadas. E eu acho que o fair play financeiro faz parte
dessa cobrança por gestões organizadas. Eu não sou a favor, talvez, de rebaixamento, essas coisas, isso não. Acho que realmente precisaria ser bem formatado o fair play financeiro. Mas eu sou a favor, claro. Eu acho que... Mas se você não tiver uma punição, Isa, não muda. Aí teria que pensar A gente na pode- Aí vai ser, Não muda. daqui a 10 anos a gente vai estar falando de fair play A financeiro. gente tem que fazer um programa inteiro sobre isso. Membro do nosso canal aqui, seja membro do nosso canal, o R. Boneto. O fair play financeiro vem para normalizar o que os dirigentes... Normatizar. Normatizar. O fair play financeiro vem para normatizar o que os dirigentes incompetentes não fazem. É isso? É isso. Tem mais um? O Empresário da Abramovich, Premier League. Se eu cobrar o que os clubes me devem, muitos desses da lista fecham as portas. É isso. Muita dívida lá na Premier League, Quesada? Ele tá fazendo uma referência que, se for cobrar todo mundo que tá devendo aí, você só tem 2 times que vão disputar um campeonato. Tá ali os passivos acumulados, Corinthians 2,4, Atlético 2,3. É muito dinheiro isso, cara. Só É muito dinheiro. pontuar de novo, né? Que passivo acumulado tá contando financiamento, tá contando impostos a serem recolhidos. No caso do Corinthians, tem um estádio de 600 milhões aí, né? Tá contando Tá bom, muita mas se coisa. você tirar o estádio de 600, Fica vai estar na briga ali ainda. 1,8, Vai estar na briga. E o São Paulo, 1,8, que Eu também até dei é muita coisa. uma pesquisada aqui, né? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que quem rege as normas contábeis do Brasil, não considera passivo acumulado total como dívida total. Então, acho que é bom a gente Até pontuar porque essa tem o diferença. Palmeiras com 1,4 ali, né? Sim. Flamengo com 1,1. Né? Então, mas a gente sabe que no dia a dia, na hora de pagar as contas, quem tá ferrado mesmo ali é o Corinthians e o São Paulo e o Atlético, né? O Botafogo, a Isa falou do Textor, o Palmeiras a gente viu na outra... Afinetão, aí tem muito imposto atrasado, empréstimo bancário, entendeu? E aí a gente tem que analisar cada um numa situação, É isso que eu entendeu? quis dizer. Por exemplo, essa coisa do Corinthians é interessante, porque assim, o Corinthians é financiamento, não é dívida, é financiamento. Será dívida se daqui a 15 anos o Corinthians, quando Não tiver pagar, que... e aí sim, porque financiamento é financiamento. Você não pode também Sim, tratar... é isso. Vai ter que pagar, só que você tem 15... Porque uma coisa é o Corinthians tem que pagar os 400 milhões que já foram executados. Isso daí não tem jeito. Agora, outra coisa é pagar 600 milhões em 15 anos do estádio. É igual Isso é uma outra conta, né? A Isa Exatamente. comprou o carro dela de Isso é 400 patrimônio. mil, foi um financiamento. Isso é Ó. patrimônio. Jorge Augusto. Quem me dera poder comprar o carro de 400 mil. Não Jorge cheguei nesse Augusto nível no ainda. Superchat. Flamengo só tá em déficit porque teve que gastar 138 milhões no terreno à vista para a Caixa. Ótimo. Só para avisar. Um abraço. Então, essa questão do estádio do Flamengo, que essa atual gestão deu uma brecada Gente, que agora, loucura isso, né? seria uma doideira. Não sei se eles vão retomar, até agora com esse patrocínio gigantesco, mas eles precisariam brecar contratação, investimento no time. É uma loucura gastar uma baita de uma grana com estádio, Vamos- porque estádio foi o início da derrocada do Corinthians Como se o Maracanã não financeiramente. existisse, né? Mas o Maracanã está sempre uma confusão também lá, né? Beto Figueiras, que é membro aqui do nosso canal. Sou palmeirense, mas sou totalmente contra essa de fair play financeiro. Se o Corinthians se enrolar cada vez mais, por mim tá ótimo, deixa os caras gastarem. Obrigado, Beto Figueiras. Muito obrigado pela sua mensagem. Sabe, Samir, até que enfim, boa notícia, a renovação do Gui Amorim. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, tá? Deixa eu falar um negócio pra vocês. O Gui Amorim renovou, e quem renovou junto foi o Nicolas. Na verdade, né, Priscila e amigos, não é uma renovação, né? Foi ali uma atualização no contrato. Porque renovação é quando estende o vínculo. Ele tinha contrato até o fim de 2026 e continua com o contrato até o fim de 2026. Então, assim, não foi uma renovação, né? O Corinthians deu um power ali, né, no contrato dele, até porque para se proteger, né? Para se proteger de maldosos, para se proteger de mau caráteres, né? O Corinthians fez isso, entendeu? Porque o pessoal lá do Bahia pode questionar, mas nós estamos dentro da lei, né? Nós somos lá e pagamos a multa rescisória. Enfim, ilegal não é, mas não quer dizer que não seja imoral, correto? Ilegal, talvez não, mas imoral, sim. É o que eu penso em relação ao que o Bahia fez na questão do Cauê Furquim, tá? Porque no mínimo, meu amigo, no mínimo,
eu tinha que te avisar, entendeu? Eu tinha que te avisar. Chegar e falar, ó, vou exercer nós queremos exercer aí a multa rescisória, né? O jogador quer jogar no nosso time, porque também a culpa não é só do Bahia, entendeu? É que nós vivemos o quê? Que tempo nós estamos vivendo? Tempo de faraó, chicote, todo mundo vai ficar preso no Egito? Não, velho. O moleque foi porque ele quis. Ninguém obrigou ele a ir. Entendeu? Porque se era só. É igual numa traição. Entendeu? Ai, sabe, não sei o que aconteceu, ele caiu aqui em cima de mim, ou ela caiu aqui em cima de mim. Não, meu amigo. Né? Os dois quiseram. Você vê lá na Bíblia lá como foi tendencioso, né? Os caras levaram a mulher adúltera lá pra Jesus, mas cadê o cara? Ninguém adultera sozinho. Entendeu? Então o moleque quis também. Se ele não quer, ele chega e fala pro Corinthians, fala, ó, o negócio é o seguinte, ó, o Bahia tá me procurando aí, eles estão me oferecendo isso. Pô, isso é normal do mercado, velho. Isso é normal. O Santos uma vez me chamou pra ser gerente de comunicação. Eu não tinha interesse, eu acho que a melhor negociação é quando você é honesto. E eu acho que a melhor negociação também que existe é quando é bênção pros dois lados. O Santos me chamou pra ser gerente de comunicação, na época que eu cobri o Santos, eu cheguei no UOL e falei assim, ó, eu não cheguei lá falando assim, ó, cobre aí senão eu vou pro Santos. Eu cheguei, olha só o que eu fiz, hein, que loucura. Eu falei assim, ó, aqui tá o e-mail, né, a proposta do Santos, eu não vou. Se vocês acharem que tem que me valorizar, poxa, eu ficaria muito feliz. Mas já tô avisando que eu não vou, né, porque não era a minha vontade. E aí eles me valorizaram, cara. O UOL me valorizou, entendeu? Então é normal isso no mercado. Eu não tô falando que isso daí também é algo que seja, meu Deus, o que aconteceu? Agora, o menino ficou quietinho, o staff dele quietinho, daqui a pouco, pau na máquina, ninguém sabia. Incompetência do seu Alex Brasil, incompetência do seu Fabinho Soldado, porque executivo de futebol tem que ficar sabendo o que tá acontecendo, velho. Entendeu? E digo mais, hein, ó, meu amigo, eu não persigo ninguém aqui, tá? Eu sei que o Fabinho Soldado, não sei se ele me acompanha, ou as pessoas que o assessoram me acompanham, mas tudo que eu falo ele fica sabendo, né? Depois chegam uns recados. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso, né, o Fabinho Soldado tá correndo risco de demissão no Corinthians, mas nesse caso, pra mim, o maior culpado é o Alex Brasil. É o Alex Brasil, o maior culpado. O executivo da base, que acompanha a base, tem um destaque na base, não sabia do contrato do menino. E outra coisa, o Corinthians, infelizmente, e a gente tem que parar com essa conversa também, de que se eu der um aumento pra esse aqui, eu vou ter que dar um aumento pra ele aqui. Não tem essa, meu irmão. Até porque a base do Corinthians é uma vergonha, a base do Corinthians, meu amigo, é sucateada, a base do Corinthians tá largada. Nós pagávamos lá pra aquele, como é que chama aquele uruguaio lá, perna de pau? Me ajudem aí vocês, hein? Vocês estão aqui pra quê também, hein? Me ajudem aí, como chama aquele, eu sempre esqueço lá, aquele uruguaio perna de pau lá que contrataram pra base, do Sub-20, acho que era Sub-20 ele. Depois vocês, gente, vai deixando o like aí, tá? Vai deixando, Delgado, isso mesmo, Delgado, né? Delgado mesmo, Delgado, né? Só pode, por quê? Pagavam 20 mil pra ele, velho, não jogava nada, meu irmão. Aí você vai pagar 6 pro Furquim, que o salário dele era 6, 7, 8, né, em 3 anos. Era 6, 7, 8. Aí você paga 6 pro cara que você vê que é uma promessa, e você paga 20 pra um perna de pau que tá chegando agora, entendeu? O camarada tá chegando agora. Aí você tá jogando com ele, o cara não consegue matar uma bola, o cara ganha 20 mil, tu ganha 6. Velho, tudo errado, meu irmão. Tudo errado. Tá todo mundo... Porque assim, quando acontece uma coisa que é fora da curva, que foge um natural, alguém errou. E uma pessoa só não erra, né? Nesse caso, meu irmão, errou todo mundo. Entendeu? É o novo Soares. Cara, é tão bom, velho, estar sempre do lado certo, bem informado e atento com tudo. Quando saiu essa matéria que ele era o novo Soares, eu vim no meio. Tô nem aí quem escreveu. Quero que se exploda o mundo. Entendeu? E também, meu irmão, corporativismo nessa minha profissão, esquece, né? Profissão mais do que corrompida, como tantas outras também. Agora, quando saiu essa matéria que era o novo Soares, quem é do canal aqui pode falar, se lembra ou não lembra. No dia que saiu a matéria eu falei, meu irmão, não joga nada, eu fiquei sabendo que não joga nada, não caiam nessa de novo Soares, novo Cavani, entendeu? Aí agora o Corinthians vai e renova com o Guia Amorim. Renova não, né? Atualiza o contrato porque o Corinthians só deu reajuste. De 6 mil passou, de 7 mil passou a ganhar 25 mil. Até no almoço com a FIA ontem eu trouxe uma informação que não era minha, né? Ia renovar no profissional com 40 mil, né? E à tarde eu acabei apurando que não, antes do Corinthians divulgar, eu soltei em primeira mão no Blend, que o jogador, na verdade, fez o contrato na base, o Guia Amorim, de 6 mil passou a ganhar 25 mil. E o Nicolas, que ninguém deu ainda, que o Corinthians ainda não divulgou, eu já informei para vocês desde ontem, tá? Estou informando. Também atualizaram o contrato dele. De 6 mil, vai passar a ganhar 25 mil. São moleques de 17 anos, a base, né, vai ficar infracionada? Vai. Mas
é o futebol, velho, né? Como diria como o Andrés gosta de falar, futebol como que é? Futebol é caro, não, futebol tá caro, chato e perigoso. Meu irmão, a gente, né? Você pode fazer qualquer crítica em relação ao Andrés, mas nessa ele tá certo. Futebol tá caro, chato e perigoso. O futebol cada dia que passa tá mais perigoso, não é? Então, o Corinthians renovou com o Gui Amorim, renovou com o Nicolas, né? Como diz a Priscila, eu entrei nesse assunto porque ela falou que foi a notícia boa, né? Muito obrigado aí a 2.000 corintianos já com a gente nesse almoço com a Fiel, ao vivaço, tá? Né? Ao vivaço, vai deixando o seu like. Mal de mim na época, eu lembro, entendeu? Então, assim, por que o Corinthians se lascou no caso Furquim? Vamos na essência. O Corinthians se lascou no caso Furquim porque o Corinthians só vive de presepada. O maior culpado de tudo que aconteceu não é o Bahia. Não é o Bahia. Entendeu? São traíras. Lógico. São traíras. Mas o maior culpado é o próprio clube. É o clube, porque o clube permite que trabalhem pessoas desse nível na base. Sabe, o futebol tem que ser mais profissional. Chega de colocar ex-jogador que fica se encostando no clube, sabe? Porque não se prepararam, não fizeram nada na vida, não pensaram em nada depois que pararam de jogar, entendeu? Pra ficar lá na base lá, enfim. Vou até parar por aqui. Por exemplo, o zagueiro Felipe. O zagueiro Felipe saiu do Corinthians, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Porto, né? Jogou no Nottingham. É um jogador que se preparou para parar. Ele parou com 34 anos. Ele parou, já estava construindo, já estava trabalhando com construção já. Tava fazendo casas, né, de alto padrão e vendendo, entendeu? O cara, meu irmão, ele não vai ficar mamando na teta do Corinthians, sabe? Então a gente tem que parar, né, e vocês ficam pagando pau aí, tá na minha seleção de maiores jogadores do Corinthians, meu irmão, não, conta pra mim o que faz fora de campo, tá? Por exemplo, o lateral direito Alessandro, um dos piores executivos que passaram pelo Corinthians, nunca vai entrar na minha seleção de maiores, nunca vai entrar, entendeu? A minha zaga, por exemplo, meu amigo, é Domingos da Gui Gamarra. Gente, é brincadeira. Eu não posso colocar essa entrevista aqui, né? É um corte de outro programa que a gente não tem autorização. Cara, o Roxy Tadini falou que vai acabar com ingresso de papel, cara, se ele for presidente. Vai acabar com o ingresso impresso, cara. Será que ele não sabe que o ingresso é todo digital agora? Que o ingresso é facial, cara. Eu acho que ele tá na era do Pacaembu, na época que a gente jogava no Morumbi, que era ingresso de papel. Cara, é inacreditável, cara. Esse cara é nível André Negão pra pior. Ele já era folclórico nos anos 2000 ali. 2003, 2004. Imagina agora mais velho, 20 anos mais velho. Cara, inacreditável um cara desse concorrer à presidência do Corinthians. Mais inacreditável ainda se ele ganhar, cara. Aí, cara, eu vou perder completamente as esperanças. Com os Osmar Stable, por enquanto tá fazendo, tá tentando fazer o que pode lá. Esse André Castro aí com essa proposta aí de 1 milhão de investidores e tal, só que eu fico na dúvida porque ele é cria da renovação e transparência, ele aprendeu muita coisa com o Duílio, ele mesmo falou numa entrevista aí, então, cara, eu tô com o pé atrás agora, e eu fiquei até animado, cara, para XP, mas etc e tal, mas agora que eu fiquei sabendo que ele é da renovação e transparência ali, né, tem o seu pezinho, cara, complica demais, qualquer gente que tenha ligação com esses caras aí, mas, cara, o Osmar Stable, se você puxar o Osmar Stable, Augusto Melo, tem foto dele com o André Sanches, ali, tudo comemorando e tal. Então, cara, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. O único jeito é SAF mesmo, limpar essa corja lá. Só que acho muito difícil, porque esses caras não vão largar o osso. Então vamos ver, né? O que vai acontecer segunda-feira. Torcer aí pra que seja uma votação, né? Que seja para o bem do Corinthians, que vença o menos pior, né? Dá nem pra falar que vença o melhor. Que vença o menos pior e vamos que vamos, hein? Então deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!